Graça e paz, meu povo, que saudade eu estava de vocês. Mas aqui estamos de volta agora com mais um bate-papo doutrinário. E eu já querendo agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aí que estão assistindo a gente e trazer para a gente hoje um tema, não vou dizer um tema polêmico, mas um tema esclarecedor. A gente hoje vai buscar tratar um pouquinho mais sobre teocracia, ou a teocracia com a visão da igreja, dentro da igreja, para a igreja. Porque a gente costuma muito associar esse tema a questões políticas. Mas vamos trazer ele da esfera política para uma esfera espiritual, para uma esfera administrativa dentro da igreja, para uma visão mais voltada para a nossa igreja, para como a igreja funciona, como a igreja do século XXII funciona, como tudo está envolvido hoje aqui, certo? E mais uma vez aqui está ao meu lado, meu parceiro de sempre, Christian Emanuel. Olá, Luciano. Muito bom estar aqui, né? De volta, né? Bem-vindo, né? Depois do certo tempo afastado. Férias, né? Saiu de férias. É necessário, às vezes, né? É possível também, né? Vamos ajustar aí a escala, né? Mas muito bom estar aqui, né? Hoje a gente vai discutir, né? Bater um papo sobre um tema muito pertinente, né? Que está no nosso dia a dia e poucas pessoas percebem, né? Esse tema, né? Aí... agradecer, estamos hoje com um convidado mais do que especial. Estamos com Marcos Vitor, né? O Vitor, né? Como a gente chama, né? Vitor, ele é professor, né? No secular, professor de História, Filosofia, Sociologia, né? É professor do Rema, né? E hoje ele está à frente de uma obra, né? Vitor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite, né? É uma honra ter você aqui, né? Seja bem-vindo, né? E estamos prontos, né? Para bater um papo, né? Eu creio que muitas coisas vão sair, muitos biscoitos vão ser quebrados, né? Que é essa ideia, né? Que a gente está aqui para bater um papo mesmo, né? Para que traga um equilíbrio, né? Que biscoitos sejam quebrados. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E agradecer, viu, Vitor, também, porque essa visita aqui do Vitor, esse momento aqui, já tinha sido planejado faz muito tempo já, mas aí as agendas não davam certo, mas hoje coube a vontade do Senhor, que a gente está aqui todo mundo junto mais uma vez para esse momento e com a sua presença. É uma honra muito grande estar aqui com você, meu amigo. Amém, amém. Quero agradecer o convite, né, Christian, Luciano, essa equipe top aí, né, que faz isso acontecer, né? Tem um vídeo aí que tem sido produzido aí e para mim é uma honra estar aqui nesse bate-papo, nessa discussão aí que a gente vai desenvolver, né, sobre teocracia. É um tema muito bom, é um tema que, né, me fez recordar algumas coisas lá da faculdade, do curso de História, né? Como o Christian me apresentou aí, eu sou professor de História também no secular, sou professor de História da Igreja no Rema, então... História é uma coisa que está nas minhas veias, né? Então, quero agradecer o convite desde já. Vai ser bom, viu? Amém, amém. Vamos fluir. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. E como eu falei no início, esse tema é um tema assim, que traz muito esclarecimento, porque muitas pessoas não entendem a teocracia de uma forma mais política, né? Isso. Não conseguem ter essa visão como a gente está tentando associar hoje para dentro da igreja, né? E a história, ela deve trazer muitas informações sobre momentos históricos onde a teocracia existiu e onde ela teve envolvimento direto com as igrejas, principalmente as igrejas da Idade Média também. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. E eu queria deixar você bem à vontade, bem livre, para você dar uma aula aí sobre a parte toda histórica e trazer esse tema para a gente aqui hoje. Tá joia. É um tema, né, que a gente vai pegar, na verdade, não é nem da Idade Média, né, da história da igreja. Eu costumo dizer que tudo começa já ali na raiz do judaísmo, né? Eu, quando estou dando aula de história da igreja, que a gente mergulha nessa parte do governo divino, né, a gente lembra, né, que quando Deus foi instituir o rei Saul, né, se você for pegar lá na história, né, politicamente falando, ele institui porque os judeus começam a olhar para o sistema de governo humano. E aí a gente vai entender que essa ideia de olhar para o sistema de governo humano fez com que o povo judeu desejasse um rei para eles também, né? E aí a gente vai ver Deus instituindo um rei para o povo judeu,
mas não era da vontade de Deus. Na verdade, o governo divino já era suficiente para o povo de Israel. Era para o povo entender isso. O governo de Deus, para a gente, é o suficiente. Não que Deus não tivesse hierarquia aqui na Terra, porque se você for entender o contexto bíblico, né, o próprio revelar de Deus para a humanidade, né, a gente chama isso das dispensações de Deus, né? Você vai ver que Deus sempre levantou homens para estarem à frente de um processo de construção da fé, da palavra, né, das promessas de Deus. Então, Deus sempre vai ter pessoas em quem ele vai confiar, né? E a gente vê isso ao longo de Gênesis até Apocalipse, né? Só que a gente vai entender que a teocracia, politicamente falando, ela foi instituída, vamos dizer assim, antes mesmo da Idade Média, antes mesmo até do povo judeu, né? Porque se a gente for pegar as primeiras civilizações da história, a religião e a política estavam muito unificadas, né? Religião e política meio que se misturavam ali. Então, quando o povo de Deus institui um rei, eles instituem um rei segundo a concepção divina. Então, Saul é escolhido, é ungido rei, o profeta Samuel reconhece isso, e lembrando que a figura do profeta, do sacerdote, já era uma forma de teocracia ali. Já era uma forma que já era uma forma de Deus tinha de administrar, exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que o governo divino sobre a terra, ele é teocrático. Ele é a expressão de Deus para o homem. E Deus vai usar quem para instituir isso? Homens. Isso. Né? Então, ao longo da história, a gente vai entender que a teocracia, ela faz parte desse processo da manifestação divina. Né? Agora, quando a gente estuda a questão política, né, quando a gente vai partindo para o lado político, a gente vê que ao longo da história, a teocracia, eu costumo dizer que ela foi se aproximando, parece até contraditório, né? Mas ela foi se aproximando muito mais da vontade humana do que da de Deus. Isso. Ao ponto da gente transitar ali, se você for pegar ali, não dá tempo da gente fazer esse estudo histórico, né? Mas só para nível da gente entender esse processo ali de transição dos governos teocráticos, até a gente construir o que é a democracia clássica, né, a grega, por exemplo, no mundo ocidental, a gente vai entender ali que foram séculos de construção. Né? Não foi de um dia para o outro que o povo pensou assim, eita, vamos instituir agora uma democracia, vamos agora construir o nosso governo. Óbvio que não foi assim, foi um processo. Se você for pegar o próprio processo de construção antropológica, o próprio processo de construção da sociedade, principalmente no contexto já clássico, né, dos povos romanos, os gregos, a gente vai entender que a teocracia foi saindo de cena e foi entrando agora um governo agora humano, né? Isso. Aquela ideia de democracia, de república, que a gente vai ver isso pela primeira vez no Estado romano, porque a palavra república significa justamente isso, né? Coisa do povo, né? Res, coisa. Né? Público, povo. Então, o que é a república? É a coisa do povo, ou seja, eu já me distanciei de Deus. Já ficou mais centralizado só na vontade humana. Só na vontade humana. Na vontade do povo, no então, caso, né? É aí que entra a concepção de que agora eu não preciso mais definir a política do ponto de vista divino, mas agora humano. Mas mais humano. Mais humano. Então, assim, é bom a gente salientar esses pontos para que a gente entenda esse processo de transição historicamente falando. Né? Como nós saímos de uma teocracia, que é a vontade de Deus, né, sobre a terra, sobre o governo humano, né, e a gente entra nesse governo aí só humano, né, só humano. Então isso é um processo de construção histórica, né? Se a gente for estudar a história, até mesmo o conceito de democracia ao longo do tempo, ele foi sendo mudado, ele foi sendo construído de forma, vamos dizer assim, ao longo do tempo, de uma forma mais voltada para a vontade do homem. Exatamente, sempre buscando a construção agora dos nossos direitos, né? Isso. Tipo, aquela ampliação do conceito de cidadania também. Então, assim, cada vez mais foi se colocando Deus de lado e as concepções divinas de lado, e entrando a concepção humana, né? Isso. E isso a gente vai ver nesse processo de construção. Agora, quando nós estudamos a teocracia, partindo do ponto de vista, que é o nosso foco aqui, que a gente vai centralizar, partindo do ponto de vista religioso, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, divino, né, do ponto de vista da construção espiritual da coisa, vamos dizer assim, aí a gente vai entender que isso vem desde a raiz judaica também. Porque se a gente for pegar, por exemplo, o reconhecimento que se dava aos profetas, o reconhecimento que se dava aos sacerdotes, né, o reconhecimento que se dava aos grandes homens de Deus,
era um reconhecimento entendendo que aquele homem foi escolhido por Deus. Né? Era Então, um representante direto de Deus. Exatamente. Para aquilo que Deus queria que para fosse aquilo que a falado. gente E, às que vezes, Deus queria revelar para a Revelar humanidade. Interessante que às vezes nem ele se reconhecia, né? A gente vê Gideão, né? Aham. Os juízes, né? Que vem antes Exatamente. dos reis, né? Nem ele se reconhecia como Exatamente. aquele ali, né? E Deus já via potencial nele, né? Exatamente. E é uma coisa interessante a gente entender, né, essa construção teocrática dentro da perspectiva humana, porque eu já estudei história, né? Luciano também é historiador, então assim, eu tinha às vezes alguns embates, né, acadêmicos, né? Porque assim, para um aluno que está cursando um curso de história dentro da Universidade Federal, você se posicionar como cristão, você se posicionar como um cristão protestante, né? Um cristão pentecostal, um cristão que está ali conservador. Então, assim, as pessoas me chamavam de dizer você é alienado. Né? Porque a gente tinha uma Como é que pode você ser um cara tão inteligente, você ser um cara tão inteligente e acreditar nisso? Eu tinha colegas meus de faculdade, até mesmo professores, que diziam que a Bíblia era um conto de fadas, era um livro de fábulas. E uma das coisas que eles diziam assim, mas a Bíblia é um livro como qualquer outro, foi escrito por pessoas como qualquer outras. Né? Mas a gente sabe, né, que foi inspirado por Deus, né? É algo que é impossível, até os historiadores, quando se debruçam sobre o estudo da Bíblia, eles se encantam, porque como é que você pega um livro que foi escrito 4, 5 séculos antes e você pega os evangelhos e aquela profecia se cumpre perfeitamente? Então não é um livro que foi escrito de forma tendenciosa, provocada. Com nomes diferentes, né? De tempos diferentes. Exatamente. Em época diferente. O intervalo da Bíblia, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Isso. E o mais recente é o livro de Apocalipse e as cartas de João ali, as últimas cartas de João na ilha de Patmos e o livro de Apocalipse. Então, entre o intervalo de um livro e outro, passaram-se 16 séculos. Foi escrito por mais de 20 homens diferentes, com profissões das mais diversas. Sem contar os contextos sociais e geopolíticos que eles tinham naquele momento. Sim, exatamente. Totalmente diferente. Você pega um cara que era médico, isso. Você pega um outro que era pescador. Você pega um cara que era cobrador de impostos, né? Pega um cara que, como a gente encontra também, que não tinha nenhuma formação, não tinha nenhuma instrução, não tinha nada. Uhum. Passou mais tempo preso, como o próprio José passa tempo preso, o próprio Paulo, como ele viveu a vida. E você não tem assim uma contextualização de data, de época, de momento, aquilo ali, mas ela se interliga. Exatamente. Elas se interligam. E é aí que entra essa questão de você entender que existe uma revelação de Deus para o homem. Então a teocracia faz parte. A pergunta que eu faço é: a teocracia faz parte da vontade de Deus para o homem? Isso. Né? Porque quando surgiu esse tema, né, quando brotou esse tema aí, a minha pergunta é: a teocracia faz parte do desejo de Deus para o homem? Né? E a minha resposta já de imediato é sim. Sim, faz parte. O problema é que a gente foi, vamos dizer assim, evoluindo nesse contexto de política, de afastar o Estado da igreja, né? Quando a gente entra já nos Estados modernos, né? A gente vai ver a construção de um Estado laico, afasta a religião, religião é religião, política é política. E aí o que é que a gente faz? A gente entende que essa construção política e religiosa acabou afastando uma coisa da outra, e hoje o que é que a gente entende? A gente entende que o governo perfeito, por exemplo, qual é o governo perfeito principalmente para a nossa cultura ocidental? É a democracia. É a democracia. A democracia é realmente uma forma de governo que a gente busca construir? Não tem como, Mas quando a gente entra no aspecto religioso, espiritual, a gente precisa entender uma coisa: Deus não é democrático. Eu sempre costumo dizer isso na igreja, quando eu estou pregando. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi. O sistema de governo divino não é democracia. Não é democracia. Deus, ele não vai, imagine, né? Deus vai instituir alguma coisa para a humanidade, e imagina ele reunindo os anjos lá para fazer uma votação, gente. Não existe isso, né? Vamos escolher aqui, vamos escolher, gente. O que é que vocês acham? Imagine Deus perguntando o que os anjos acham, ou sei lá quem acha. Não, Deus é Deus, Deus é soberano. A gente precisa entender os atributos que caracterizam Deus. Deus é perfeito.
né? Deus é o dono de toda a sabedoria, de toda a ciência. Então, imagine, aquele que sabe tudo, aquele que conhece tudo, precisando de consulta. Aquilo é trazer o perfeito perguntando para um imperfeito se ele o imperfeito concorda com aquilo. Então, não faz sentido. Então, assim, a democracia, precisamos colocar esses pontos. A democracia é humana, a teocracia é divina. Então, a democracia é o governo do povo. Já está aí, isso já está no conceito. Então, o conceito já diz tudo. E a teocracia é o governo divino. Agora, nós, como igreja, precisamos buscar aqui inspiração. E aí? A inspiração divina. Isso. Então, aí, quando a gente esquece disso, a gente vai para um caminho que não é muito bom. Interessante que, tipo, a democracia não é nem a vontade do povo, é a vontade da maioria. Né? Não é nem do todo. Porque ela não tem uma concordância. Da parte que é a maioria. Não tem uma concordância única. Já a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é uma plenitude e uma soberania única. Inclusive no aspecto do direito, né? Eu não sou advogado, mas a minha esposa é advogada, a gente conversa muito. Então, assim, no aspecto do direito, o que é que caracteriza a democracia? É o direito de oposição. Então, quando eu tenho, por exemplo, a maioria escolheu, 51% escolheu tal coisa, mas 49% não. Então, aqueles 49% vai continuar tendo o direito de se opor aos 51%. Isso é democracia. Democracia não é a plenitude. Aí é onde a gente entra... Tendo a vontade do outro prevalecendo. Mesmo tendo a vontade do outro prevalecendo. A democracia é o direito do contraditório. Sim. O aspecto jurídico, ele permite isso. É constitucional o direito do contraditório. É a democracia. Agora, a teocracia não. A teocracia é o que Deus estabeleceu. Pronto. Lembra de Samuel? Né, quando foi ungir Davi? Por ele teria escolhido quem? Aquele que estava mais à vista Aquele dele. que era o mais guerreiro, mais bonito, né? Mais aí passou próximo, um irmão, passou outro, e ele acabou os filhos aí, porque no coração dele ele já teria ungido. Já teria no começo, né? Mas ele pergunta a Jessé, acabaram-se os moços, acabaram-se os filhos? Não, ainda tem um. Chama, a gente só vai comer quando o último chegar. E é interessante que eles não vão até Davi. Davi é que vem ao encontro. Dele. Né? E ali precisava ser um reconhecimento ali para a família também. Entende? Então ali era a teocracia. Ali é a teocracia. Ali é a vontade de Deus. É Deus dizendo, olha, é a minha vontade. Não é a sua vontade. Não é a vontade. Talvez se fosse fazer uma votação ali entre Jessé e a família de Jessé. Será que teria escolhido Davi? Com certeza não. Acho que ele nem lembrava que ele existia. Acho que nem Davi escolhia ele mesmo. Né? Acho que poderia até ser também, né? Porque ele estava tão esquecido lá atrás que nem eles mesmos, o pai e os irmãos lembraram que ele estava. Deus fala a Samuel, eu não vejo a aparência, né? Eu vejo o coração. Né? E uma coisa assim, como você falou agora de democracia, é tão interessante essa questão, mesmo a vontade da maioria prevalecendo e a minoria que não prevaleceu, ela continua sendo contraditória, opositória àquilo que foi determinado. E isso é o primeiro princípio que a gente tem para cisão, rebelião. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Por que a tendência é não dar certo? Porque a partir do momento que não há concordância plena, mas há um contrário à vontade do outro, há para se levantar uma insurgência aí no meio, uma rebelião, é rápido. É verdade. Rápido. Isso me faz lembrar até o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, né, quando teve o Concílio de Jerusalém. Sim. Se você for pegar em Atos 15, né, Atos 15, a gente vai ver o Concílio de Jerusalém, né, a partir de Atos 15, a partir do verso 6 em diante. Deixa eu pedir para Bruno botar aqui. Não tem como. A partir de Atos 15. Atos 15, né? E é interessante que quando a gente chega no Atos 15, 28. Atos capítulo 15, versículo 28. É interessante que teve o Concílio de Jerusalém, foram vários dias, né? Sim. E em Atos 15, 28, olha só que coisa maravilhosa. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Olha só, se você for prestar atenção só nesse versículo 28, você vai ver que eles se reuniram. Eles procuram já. Teve embate. Gente, o Concílio de Jerusalém foi uma discussão, porque ali tinha judeus cristãos, ali tinha gentios que se converteram ao cristianismo e ficou aquele embate. E aí, você que é gentio, você precisa se converter primeiro ao judaísmo para depois se converter ao cristianismo ou vai direto para Cristo, sem precisar passar pela lei de Moisés? Isso. Então estava tendo uma discussão muito grande. Discutiram ali 1, 2, 3, 4, 5 dias. Eu acho que foram semanas de debate. Né? Tava lá Paulo, Tiago, João, imagine, só a cúpula, né?
Os que andaram e os que não andaram. Dos grandes homens de Deus da época. Mas uma coisa que eu achei maravilhoso, que eu acho maravilhoso em Atos 15, 28, é que eles tinham a unanimidade do Espírito. Então, olha só o que é que eles dizem. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, primeiro pareceu bem a vontade de Deus, teocracia. Isso. Então, o que é que Deus quer? A gente orou, a gente chegou nesse consenso. Eu fico imaginando que esse Concílio de Jerusalém também foi um momento de consagração. Sim. Deles entenderem a vontade de Deus sobre a igreja, porque ali, em Atos, era a construção da igreja. Exato. A igreja estava no embrião, estava nascendo, começando a crescer ali em Jerusalém, e se espalhando pelos confins, ela estava começando a difundir, A difundir. Então, em Atos 15, se você for pegar, eu fiz um estudo. E interessante que, assim, às vezes as pessoas pensam na igreja nos dias atuais, mas não tinha Bíblia. Exatamente. Não existia nada. Não existia. As informações eram muito aleatórias. Não tinha como. Não existia isso. A doutrina que Jesus deixou. Exatamente. Era os ensinamentos. E as cartas eram compartilhadas de uma igreja com a outra. Isso. Porque Paulo escrevia para uma, mas as igrejas compartilhavam até a gente ter a reunião do cânon. Isso durou séculos. Foi muito tempo depois. Agora, o que eu acho maravilhoso em Atos 15, 28 é justamente eles reconhecerem, primeiramente, a direção do Espírito, para depois eles colocarem eles. A vontade deles. Olha só o que é que eles dizem. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, primeira vontade de Deus. Soberana, para depois vir a vontade humana. Ou seja, primeiro é Deus e depois entra a nossa vontade. A nossa vontade está subjugada a quem? A direção do Espírito. Na sequência você vê que ele já começa a dar o enunciado daquilo que estava sendo feito e organizado, né? E você vê foi um consenso, né? Foi um consenso. Todo mundo ali saiu em paz. E você vê que tipo, eles deixaram as tradições dele, né? Porque a briga era o judaísmo com os gentios, né? Era o entendimento em que um deveria, porque o judeu não queria abrir mão, o judaísmo não queria abrir mão da doutrina, nem da formação deles, para que os gentios se adequassem àquele. O gentio era um estranho. Era o estranho, não era eles. E assim, eles não tinham nenhuma base. Não, mas não era não. Paulo precisou repreender Pedro, né? Porque Pedro estava voltado ao judaísmo. Né? E disse aí, não é assim não que a banda toca, né? E olha assim, que não. Paulo era quem? Qual é a fonte de nascimento de Paulo? Paulo era romano. Judeu. Hebreu de hebreu, né? Isso. Mas Paulo nasceu lá, veio de Roma. Então Paulo estava... Ele tinha uma cidadania romana. Toda a essência dele ali. Para trazer, para corrigir aquilo a quem já tinha vivido e passado toda uma fonte de aprendizado. Uhum. E veio corrigir, como se o aluno corrigisse o professor. Uhum. Aí a gente sai daí de Atos 15, 28, né, que a gente vê que a igreja... Porque quando a gente estuda a teocracia, uma das coisas que me fez prestar atenção foram as características da igreja de Atos. Como é que nasce a igreja? Como é que se fundamenta a igreja? A igreja ela se fundamenta debaixo de uma direção divina. Né? Eu fico imaginando assim, os grandes homens de Deus, eles tinham as suas reuniões, eles tinham a sua forma de discutir, de entender todo o processo de construção ali. Você vê Paulo instruindo Timóteo, né, como um filho na fé, mas em todo o tempo você via o espiritual prevalecendo sobre a vontade humana. Em todo o tempo, ou seja, a teocracia dentro da perspectiva de igreja, né, agora saindo um pouco dessa visão política, a gente não pode tornar a igreja uma instituição politizada. Quando a política entra na igreja, foi um desastre. Né? Quando a gente deixa de ter a direção de Deus e passa a ter agora a direção dos homens, vamos dar um exemplo aqui, né, do que aconteceu, por exemplo, na transição da igreja perseguida, né, para a igreja agora imperial. Quando a igreja deixa de ser perseguida por Roma e passa a ser aceita por Roma, e não só aceita, né? Ela passa a ser agora um braço do Império Romano. Sim. Porque quando a gente sai daquele período ali dos grandes imperadores que perseguiram a igreja, né, como Nero, como Diocleciano, né, os grandes imperadores ali de Roma, que fizeram de tudo para destruir o cristianismo, né, Trajano, esses imperadores foram assim impetuosos em querer destruir o cristianismo, porque para ele o cristianismo era uma contracultura ao império.
era um impedimento para o avanço do império. Então vamos destruir os cristãos. É uma ameaça. Né? Né? Qualquer coisa que acontecesse em Roma, culpa dos cristãos. Culpa dos cristãos. Nero culpou Né? até o incêndio em Roma, né? Cristãos. Acho que é o maior exemplo. É Então, assim, se você Paulo for pegar... sofreu com o Nero, viu? Não, se você for pegar o cristianismo, você vai ver que o cristianismo, ele nasce na perseguição. Ele nasce e cresce dentro da perseguição. Quando a gente chega mais ou menos por volta do século V já da era cristã, ali em 450, 470 depois de Cristo, mais ou menos, você vê que Roma começa a flexibilizar a perseguição aos romanos, aos cristãos, perdão. Isso. Então começa a flexibilizar. Aí vem um imperador chamado Constantino. Isso. Né? Não estou querendo aqui discutir se ele foi cristão ou não, isso daí a gente poderia até ter outros debates. São das teses. Né? Tem a teoria histórica, né? Que ele teve uma visão de Deus e viu lá o símbolo no céu e que fazia referência a Jesus Cristo e ele mandou colocar esse insígnia nos escudos dos soldados romanos e eles venceram por conta disso. Então tem toda uma história por trás disso, né? Mas enfim, né? Se Constantino foi ou não cristão, isso aí já é outro debate, né? Mas o que eu quero pegar é o ponto de transição. Foi com ele. Foi com ele. E os outros imperadores pegam esse embalo. Então Constantino vai lá, torna o cristianismo uma religião oficial para o Império Romano, né? Primeiro ele libera o cristianismo, depois oficializa, e a partir daí a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser um braço do Império Romano. Quando ela passa a ser um braço do Império Romano, o que é que a gente percebe? A gente percebe que Roma começa a dar as ordens, ou seja, começa a dar legalização para a construção de templos, porque o cristianismo não tinha templos. Onde é que os cristãos se reuniam quando eram perseguidos? Ou nas cavernas, nas cavernas, nas casas, nos locais mais escondidos que escondidos, inclusive era visto como uma seita. Era. Né? Mas quando o cristianismo passa a ser agora uma religião livre, aberta, vamos construir templo. Vocês têm igreja? Não, vamos construir igreja. Financiada por quem? Pelo poder do Império Romano, do Estado. Então, quando o Estado entra dentro da igreja, aí deixa de ser teocracia e passa a ser humano. Isso. Aí a gente vai ter um sério problema, né? Eu, quando estou dando aula de história da igreja, eu costumo dizer que é aquilo que às vezes parece bênção. Às vezes vem só numa embalagem bonita, né? Mas por dentro vem dentro de uma embalagem bonita, mas quando você abre ali é o arapuca de Satanás. Então aquilo que parecia ser bom para a igreja, acabou, de certa forma, prendendo a igreja dentro de uma visão política. Por que você acha que dentro da construção religiosa, lá na época do Império Romano já, quando surge a igreja, porque a igreja católica já existia, uma igreja católica que eu falo universal, mas uma igreja católica apostólica romana passou a surgir a partir da construção política do Estado. Então, quando a gente entra nessa construção política do Estado dentro da igreja, a gente percebe o quê? Que agora os homens de Deus já não vão ser homens de Deus. Vai ser quem? Vai ser os homens escolhidos pelo Estado. Então, se eu quero que esse cara seja o bispo de Jerusalém, quem é o cara mais influente de Jerusalém para ser o bispo? A gente já não ora mais. E que não seja opositor ao Estado. Exatamente. Então, quem é que vai ser o bispo da cidade de Cartago? Ah, não. Quem é o cara mais popular lá? Quem é o cara que vai ser vai ser alinhado ao império lá? Então, ele vai ser o bispo daquela região. Né? Inclusive, sabe por que surge a discussão do Papa? Se você for estudar a história da construção da figura do Papa, o Papa, historicamente falando, ele é o bispo dos bispos. Né? Então, como é que surge a figura do Papa? É a maior autoridade, né? É a maior autoridade dentro da igreja. Então, o Papa ele é instituído a partir da discussão de quê? Quem é que manda nos bispos? Porque se tem um bispo de Jerusalém, se tem um bispo da cidade de Cartago, se tem um bispo da cidade de Roma, se tem um bispo da cidade de Éfeso, quem é o bispo de todos esses bispos? Aí foi quando eles começaram a debater. E aí? Quem é o cara que manda em tudinho? Né? É Deus? Não, mas Deus tem que escolher um. Então, quem é esse um? Representante. Quem é o pai dos bispos? E Deus. Né? Aí vem até hoje, né? Escolhido entre eles. Né? Inclusive, dentro da... Não sei se você sabe que tem um dogma dentro da Igreja Católica, que é o dogma em relação ao Papa, né? Que eles consideram o Papa, quando o Papa é instituído, né? Ele está na condição de Papa, né? Quando ele deixa de ser bispo e passa a ser agora o Papa, ele é chamado de vigário de Deus. Ou seja, ele passa a ser o representante de Deus na Terra, e é aí que entra uma seguinte concepção. Tem uma doutrina dentro da igreja, né? Que isso é uma doutrina imperial, da época do Império, que entrou dentro da época da Idade Média e prevalece até hoje. O Papa não erra.
né? É aquela ideia da infalibilidade papal. E é aí que a gente entra nessa concepção de que a política passou a entrar dentro da igreja de forma sutil ali, e ela foi prevalecendo. Instituída. Aí vamos sair um pouco agora da visão da construção do Império Romano e da Igreja Católica, para não achar que a gente está batendo muito só nessa tecla, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, a construção, lá na época da Reforma Protestante também, dos primeiros ministérios ou primeiras correntes doutrinárias, a gente vai ver também essa construção política também. Vamos lá, quem foi que apoiou Martinho Lutero na difusão do protestantismo? Foram os príncipes. Isso. Foram os grandes nobres, né? Porque, não sei se você sabe, né, que na época da Reforma Protestante, Lutero foi protegido por um príncipe da Saxônia. Isso. Né? Foi resguardado, porque ele já e muitos nobres preferiram apoiar a Reforma Protestante do que viver subjugado à Igreja Católica. Isso. Né? Começa o racha, a cisão. Exatamente, começou essa divisão. Aí eu pergunto para você, será que a gente, muitas vezes, o cristão protestante, o cristão evangélico, né, como a gente chama também, muitas vezes ele joga muito, existe muito aquela visão poética sobre a Reforma Protestante. E não é bem né? assim. E não é bem assim. Porque se a gente for estudar a Reforma poética, Protestante... ela não tem nada. Exatamente. Se você for pegar Calvino, gente, Calvino lá na Suíça, ele governou a Suíça. Lá na Suíça era uma teocracia. Era uma teocracia calvinista. E há relatos de que lá na época de João Calvino, muitas pessoas foram mortas pelo calvinismo. O calvinismo, gente, era extremamente conservadorista. Extremamente, que eu falo mesmo, né? Então, assim, extremo da raiz. Era algo assim que existia, inclusive, há relatos de que os calvinistas dentro da Suíça perseguiam outras correntes protestantes que não queriam se converter ao calvinismo. Isso. Os anabatistas, por exemplo, Uhum. né? Que batia de encontro ao calvinismo. Então, assim, a gente vai ver dentro da perspectiva protestante também uma construção religiosa através da vontade humana. Né? Por exemplo, uma das coisas que muitas igrejas hoje têm, sem precisar citar nomes, mas até hoje tem muitas igrejas que têm o quê? Assembleias, convenções. Sim. Vamos pintar a parede da igreja de branco para preto. Vamos fazer uma votação. Vamos escolher quem vai ser o próximo pastor da igreja tal. Vamos fazer votação. É votação. Tudo é votação. Entende? Tudo é votação. Eu fico imaginando que eles esqueceram de Atos 15 e 28. Você sabe que nessas igrejas, tipo, o pastor ele só tem o título mesmo, né? Porque ele não decide nada. Não decide. Na igreja. Quem decide é os anciões, né? Pessoas mais velhas os mais antigos. Igreja, que eles vão... A gente não vai citar aqui, decidir. mas a gente vê até na própria acomodação das igrejas, quando chega dentro do templo, que a gente vê que lá atrás senta quem manda e na frente fala quem deixa. É verdade. É verdade. Gostei desse. Gostei. Inclusive, a gente vê que essa instituição de você colocar destaques para os cargos, né? Inclusive, isso é condenado em Apocalipse, quando é escrito as 7 cartas lá, né? E se condena os nicolaítas, né? Então, quem eram os nicolaítas? Eram justamente aquele grupo de cristãos que buscavam estarem acima do povo. Era os status. Era o status, né? Então isso daí é muito perigoso. Por quê? Porque eu creio que Deus institui homens de Deus, eu creio que Deus institui os seus escolhidos para pastorear. O pastor é o anjo da igreja. Né, o apóstolo, eu creio nos dons ministeriais ainda hoje. Você está... professor, você quer anular os dons ministeriais? Você quer dizer que a igreja não tem que ter líder? Não existe crescimento espiritual sem liderança. Sim. Agora, o que a gente não pode deixar de lado é que a construção divina e inspirada pelo Espírito, ela precisa estar no seio da igreja. Se você for lá para Atos, voltando para Atos, quais são as características da igreja de Atos? Tem um livro que eu amo, que é um livro fininho, que é As 3 Chaves para o livro de Atos, né? Que é do Kenneth Reagan, não é isso? T.L. Osborne. T.L. Osborne. Só confundi os escritores. Mas é 3 chaves para o livro de Atos. E dentro dessas 3 chaves para o livro de Atos, qual é uma das chaves mais poderosas? É a inspiração do Espírito. Sem a inspiração do Espírito não existe igreja. Não existe igreja. E eu acho que é um ponto, né? O ponto principal que fica desde a criação é que você vê que Deus criou tudo por ele, através dele. Mas as pessoas, quando vieram a ser
direcionadas por Deus, não deixou de existir a influência e a palavra dele. Porque quando ele enumera ou ele nomeia o profeta só repete aquilo que Deus fala. Exatamente. Se você for para o livro de Ezequiel, estou lendo o livro de Ezequiel, tudo que ele fala foi: o Senhor mandou, o Senhor disse. Exatamente. A palavra que veio a mim, veio a minha palavra do Senhor, veio a minha ao que. Então, tudo ali é uma forma, uma representação daquilo e da vontade de Deus. Uhum. E quando a gente perde, ou vamos dizer, a gente muda essa direção, deixa da vontade de Deus e passa para ser a vontade humana, a tendência não dá certo. Exatamente. A E outra tendência coisa é que a essa. gente percebe. Porque os profetas, eles eram a boca de Deus na terra, né? Eles só Só falavam falava, aquilo, né? só falava o que ele ouvia. Que ele não via, né? Até interessante na questão de Saul, né? Quando Samuel até se assusta, né? Senhor, um rei, né? Aí Deus disse, não, porque o povo pediu. Não, ele já quis né? dizer o Senhor, não é minha vontade, mas é a É a vontade vontade disse- de vocês. E ele falou, você não tem culpa disso, né? Porque Samuel se sentiu culpado. né? Ele disse, não, você não tem culpa disso, né? E uma das coisas também que eu queria até trazer também aqui, né? A gente não pode deixar de trazer o fundamento. Se você for pegar em Romanos capítulo 13, né? Versículo 1, né? Se a gente for pegar aquele texto que Paulo traz um equilíbrio muito grande, o que eu amo no apóstolo Paulo é o equilíbrio que ele traz, né? Porque se você for ver Paulo, ele inclusive foi um dos grandes apóstolos que ele inovou as instituições, né? Porque, por exemplo, Paulo viveu na época que existia escravidão em Roma. Mas como é que Paulo tratava a escravidão? Será que ele era defensor da escravidão? Será que Paulo tinha escravo? E aí? Porque a escravidão era uma instituição legalizada em Roma. Mas é interessante que Paulo, quando ele começa a entender a vontade de Deus sobre o homem, ele começa a construir as instituições humanas debaixo de uma vontade divina. Então, por exemplo, qual é a relação agora de um senhor com um escravo? Porque ninguém trata um escravo com paz e amor, né? Ninguém... Imagine, você tem um escravo, o cara, ele perdeu o direito de liberdade dele, será que você vai tratar ele? Eu costumo dizer que a escravidão, ela desumaniza tanto quem está sendo escravizado como quem está escravizando. Isso. Ela desumaniza ambos os lados. Obviamente, quem está sendo escravizado é o É lado muito mais fraco. É o lado Pior, mais né? fraco. Mas ela desumaniza a pessoa que está escravizando. Por quê? Porque a pessoa que vai escravizar, ela vai se tornar uma pessoa dura, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa violenta, ou seja, ele perde sem sentimento, ele perde o humanismo dele. Isso. Mas como é que Paulo trata a escravidão? Se você for ler o livro de Filemon, gente, a carta de Filemon, ele vai subjugar as instituições à vontade de Deus. Então ele chega para Filemon e ele diz para Filemon, olha, seu escravo, Onésimo, ele tinha fugido, porque o que dá a entender ali é que ele foge, consegue fugir, só que nesse processo que ele foge e vai para outra cidade, ele se converte ao cristianismo. E ele fica com o coração arrependido porque ele tinha fugido do Senhor dele e ele quer voltar para a casa do Senhor dele. Olha só a obediência de um homem de Deus. Aí o que é que Paulo faz? Paulo recomenda e diz assim, receba Onésimo não mais como seu escravo, mas agora como seu irmão em Cristo. Olha só como Paulo ele vai entender que a vontade de Deus está acima da vontade, inclusive institucional, de uma lei. Porque mesmo que a lei me dê legalidade para eu escravizar uma pessoa, eu como cristão vou entender que aquilo não é divino. Eu como cristão vou entender, rapaz, isso daí está errado. Eu não posso subjugar uma pessoa, ele é meu irmão em Cristo. Né? Ele é a imagem de Deus, assim como eu sou. Então, Paulo ele entende que ali as instituições ainda existiam. Ela dava legalidade para se aquele homem quisesse escravizar. Inclusive, ele podia até punir o escravo dele porque havia fugido. Isso. Ele podia entregá-lo até a morte, até as instituições, para dizer, olha, esse escravo é um escravo rebelde, ele fugiu, ele está errado, eu quero condená-lo. Só que como é que Paulo trata a situação? Receba ele como seu irmão. E não mais como escravo. Então, o que é que eu quero trazer com esse exemplo aí? É mostrar que a vontade de Deus, ela sempre vai ser a melhor. A teocracia, dentro da perspectiva da construção do evangelho, ela é perfeita. Nós, seres humanos, que fomos colocando, vamos dizer assim, estabelecendo as nossas vontades, as nossas direções, e a igreja foi se perdendo ali, ó, por conta do afastamento que você tem em relação à vontade divina sobre a humanidade. E o mais interessante também é que a própria igreja permite esse Exatamente, permite esse afastamento. A gente quer dar mais interessante a ela nossas isso. opiniões, né, em vez de acatar
As de divinas. Deus. É de Deus. Exatamente. Não, permanece a minha em detrimento das de Deus. A vontade de Deus não tem mais hoje, Uhum. porque se ela não for de acordo com a vontade que é estabelecida naquele momento, naquela situação, naquela decisão, ela é contrária. É o que aconteceu com Martinho Lutero. Exatamente. Aqui Martinho Lutero é, foi... É fã. Pouco fã de Martinho Lutero. Eu Pouco fã. sou de estranho para falar a respeito disso. Luterano. Então, é isso. Ele sofre muito em relação a isso. E ele vai de encontro a todo o processo, todo o sistema. Eu costumo dizer muito a ele, a Christian, a muitos evangélicos, que se hoje você tem uma Bíblia debaixo do braço, agradeça a joelhada a Martinho Lutero. Exatamente. Mas isso é Olha, verdade, mas isso é verdade. Agradeça a ele. Isso é verdade. Não Agora, é outro homem, não. É ele. exatamente. Agora sim, a gente vai entender que a construção da igreja, das igrejas como a multiforme sabedoria de Deus, né? Porque a Bíblia fala que existe uma multiforme sabedoria de Deus. Você não pode, imagine, vou dar um exemplo aqui, imagine você pegar uma cultura como a da África e querer instituir um padrão de igreja ocidentalizada. Não vai. Não vai funcionar. Por quê? Não vai bater. Porque a igreja, nós precisamos entender o seguinte, que a igreja ela é um contexto religioso dentro de uma perspectiva humana. Então Deus, será que Deus não vai alcançar aquele povo da maneira daquele povo sem precisar negociar as doutrinas e sem precisar negociar o que é a essência do evangelho? Dele. Porque o que eu acho assim, aquilo que é essencial não pode ser negociado. Sim. Então, independente de onde a igreja vai nascer, existem princípios que são inegociáveis. Mas a perspectiva de construção de um povo, a igreja ela vai se adequando. Porque, por exemplo, você vai para um culto na Inglaterra. Eu tenho uma amiga minha que recentemente viajou para a Inglaterra e ela foi visitar uma das igrejas lá, protestantes. E ela disse que se assustou, porque ela é brasileira. Ela passou 6 meses na Inglaterra e ela disse, vou visitar essa igreja. E ela foi para uma igreja lá, metodista. E ela chegou lá e ela disse, meu Deus, parecia que ela estava literalmente num cemitério. Era aquela coisa bem litúrgica, aquela coisa assim, um silêncio, né? Dava para ouvir o eco de quem estava falando, você não podia dar um glória a Deus, um aleluia, porque era tipo assim, cultural dos ingleses, eles são muito... Inclusive lá existe uma lei de ordem de culto, você não pode passar do horário, porque pode ser que seu vizinho lá reclame e diga, olha, tá demorando demais esse culto para acabar, a polícia vai lá e manda fechar as portas. Então lá existe toda a Inglaterra, cultura, né? é por isso que o povo trata muito assim, quem é educado, né, o cavaleiro, aquela coisa do, né, do gentleman, né, como britânico, né, a pontualidade britânica, a educação britânica, porque os ingleses, eles são muito disciplinados nesse aspecto. Isso é legal? É legal. Mas imagine você ir para uma igreja que o Espírito Santo não pode se mover ali. Né? Não tem a liberdade de mover. Porque tem a ordem de culto, porque tem um horário. Né? Então, assim, é uma questão da gente ver cultural. É uma cultura inglesa. É a cultura do inglês. Inclusive, lá até na Inglaterra existem leis que determinam até o protesto. Você vai fazer um protesto, você tem que chegar lá, dizer onde vai acontecer, que rua vai acontecer, qual o horário que vai começar e acabar o protesto. Não é chegar, fechar a rua e dizer, nós estamos protestando. Não, vocês deram entrada no protesto. É assim, é tudo protocolado, então existe um protocolo. É a ordem. É a ordem. Coisa. Aí você chega, imagina, você querer implantar um sistema de culto desse. Daqui, aí você vai para a cultura africana. Meu amigo, você vai para um culto na África. O povo, meu amigo, primeiro a forma deles se vestirem é totalmente diferente. Uhum. Aí você chega no culto, meu amigo, os louvores são aqueles louvores que duvido você ficar sentado. Você é movido a se levantar para louvar. Né? Vão dizimar e ofertar, eu já vi vídeos das pessoas indo dizimar e ofertar, dando cambalhota, pulando. Então, assim, é uma questão cultural. Sim. Então, não existe um modelo de igreja que a gente diga, esse é um modelo de igreja teocrático. Porque existe a multiforme sabedoria de Deus. Uhum. Deus sabe como alcançar os povos. Entende? Deus sabe. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que a multiforme sabedoria de Deus não dá legalidade para que eu chegue para Deus e diga assim, Deus abençoe minha igreja aqui, a minha igreja, tipo assim, a minha igreja, eu quero que seja assim, 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 assim. Né? Porque hoje nós temos no mundo ocidental muita liberdade religiosa nesse aspecto. Né? Eu costumo dizer que hoje em dia é muito fácil você abrir uma igreja. Muito fácil você abrir uma igreja. Né? A gente tem, aqui no Brasil a gente tem muitas igrejas que são chamadas de igrejas independentes, né? Não tem, às vezes, não tem aquela relação com o ministério, né? Uma filiação. Isso. Então, muitas vezes isso parte da perspectiva mais humana do que divina.
Mais humana do que divina. Aí é que tá. O que é multiforme sabedoria de Deus e o que é a vontade humana? Né? Porque Deus ele quer alcançar os povos. Eu sou professor de sociologia também, e eu fico pensando assim, como é que eu posso alcançar um indígena? Como é que eu posso alcançar uma pessoa nativa, né? de um lugar distante? Né? Eu vou impor minha religião e minha cultura sobre ele. Imagina eu chegar em um determinado povo originário lá e eu querer impor o padrão de roupa, de fala, eu vou estar subjugando a cultura dele. Ou seja, eu preciso alcançar aquela pessoa na cultura dele. Se ele quiser andar sem camisa, se ele quiser andar... Né, do jeito que ele é, sem a gente criar padrões. Culto, imagina, eu já vi um vídeo de um culto em uma tribo indígena em que todo mundo estava lá sem camisa, todo mundo lá, as mulheres inclusive pintadas, com boa parte do corpo à mostra, e o culto rolando, todo mundo sendo abençoado. Uhum. Aí quem olha aquele vídeo diz, rapaz, e o pastor afronta. dessa igreja não manda o povo se vestir, não? Meu amigo, você está ministrando em um lugar que a cultura é essa. Isso. Então Deus quer alcançar. Deus quer alcançar. E Deus tem uma multiforme sabedoria de alcançar essas pessoas. Por isso que Isso também, que né, Paulo Vitor? fala, né? Me fiz de touro para alcançar os touros, né? Exatamente. E você vê até no descobrimento do Brasil, né? Sabe que os portugueses tentaram impor, né? Uma aculturação forçada. Uma aculturação forçada. Se a gente voltar para esse princípio da escravidão, como você estava falando agora, o primeiro povo que tentaram escravizar aqui no Brasil foi o índio. Por que não deu certo? Por causa da cultura do índio. Exatamente. Aí depois você chega, escraviza o negro, como a gente teve aqui, esse processo todinho, e mudou as características do negro para colocar a deles, da cultura do povo dominante. Então, quando a gente faz isso, a igreja chega com essa visão de eu vou mudar o comportamento, ele está colocando ali a ideia dele e querendo investir naquilo. Uhum. Sabe? Você vai ter que se vestir a esse molde. A esse modo, A essa forma. E aí acontece o que a gente encontra muito, que, sabe, não estou criticando e falando de igrejas independentes, mas muitas delas, elas vêm de quê? Da vontade de quem está criando ela. Exatamente. Com as Aí regras é onde está que eu queria entrar já nesse assunto, que é o seguinte: quando você pega um padrão de igreja ou de religião e você tenta espiritualizar como sendo o padrão divino, entende? Esse é o padrão divino. Olha, esse é o padrão de Deus agir. Esse é o padrão de Deus te abençoar. Esse é o padrão de Deus te alcançar. Isso. O Espírito Santo fala dessa forma. E aí a gente entra o quê? Sutilmente no tema que inclusive a gente colocou aí também como discussão, né? Do abuso espiritual. Isso. Entende? Então, por exemplo, se você sair da minha visão, se você sair da minha direção, olha, infelizmente Deus não vai te proteger mais não. Deus não vai te abençoar mais não. Né? Então, assim, quando a gente vê a multiforme sabedoria de Deus, como Deus alcança povos, línguas, nações, tribos, meu irmão, eu acho maravilhoso, eu acho lindo. Sim. Quando eu vejo, por exemplo, um trabalho missionário em uma aldeia, isso, onde você vê lá uma tribo indígena sendo alcançada na sua cultura. Sem mudar a característica dele. E se ele quiser mudar, é uma questão dele. É um processo de mudança dele, quando ele entende o evangelho, quando ele entende, eita, eu preciso agora me vestir assim, eu preciso agora, né? É o comportamento dele que vai se adequar porque àquilo com o até tempo. Onde o processo de aculturação ele é forçado. É o que o Christian citou aí muito bem no processo de colonização dos portugueses e espanhóis aqui na América. Foi um processo de aculturação de goela abaixo, forçado, de imposição, né? Mas quando você entende o que é o evangelho genuíno, meu irmão, você entende que o evangelho ele precisa ser pregado na sua simplicidade. O evangelho ele precisa ser pregado na sua essência. E a essência do evangelho não é impor o meu padrão de fé, de religião, de espiritualidade. De comportamento. Né? Não é colocar o Espírito Santo numa caixinha e dizer, olha, se você não orar assim, o Espírito Santo não vai falar com você, não vai fluir. Olha, se você não crer desse jeito, se você não orar desse jeito. Então, às vezes, a gente vai criando um modelo de fé e estabelecendo aquele modelo de fé como modelo padrão. E aí, o que é que acontece? Aí vai tendo a construção, sutilmente, de abusos espirituais. Inclusive, eu trouxe até um conceito aqui, eu vou só ler para a gente desenvolver o tema, você me permite aqui, o conceito de abuso, para você ver como é sutil. Olha só, o que é um abuso? Né? E aí a gente vai puxar, obviamente, para o lado
espiritual, mas é uma manipulação psicológica que pode ser definida como um exercício de influência indevida através da distorção mental, emocional, com a intenção de se aproveitar do outro e estabelecer o controle, benefícios e privilégios às custas da vítima. Isso. Então, o abuso ele é construído dessa maneira. Quando eu chego para uma pessoa e digo assim, você não vai ser abençoado, porque se você sair da minha igreja, olha, Deus vai te pegar. Então, eu já estou estabelecendo ali um abuso em relação, ou seja, dos benefícios, né? Você quer ser abençoado, continue aqui comigo. E eu conheço pessoas, né, que saíram de locais, né, de igrejas, e como é danoso para a vida daquela pessoa. Porque a gente vê assim, a gente está tratando, mas isso é sutil. Exatamente, isso é sutil, isso é sutil. É algo e às ali... vezes quem pratica isso, o líder que pratica isso, muitas vezes ele não está nem percebendo. Uhum. Ele não está nem percebendo. É porque ele já passou por esse processo. Na verdade, ele já foi discipulado desse jeito. Ele passou Então, pelo processo ele só está e agora replicando. replicando aquilo que foi feito pelo líder dele anterior. E isso acontece muito. Agora, o que a situação mesmo, assim, que a gente fica falando é que você vai causando um processo de perda de identidade da pessoa em detrimento da sua vontade. Uhum. Enquanto que o evangelho em si, ele busca na pessoa a criação de uma identidade. Exatamente. O que é o evangelho? É você se encontrar com o seu verdadeiro eu, né? O seu homem interior. Isso. Paulo fala sobre isso. Né? Por exemplo, se você for pegar Jesus Cristo, quando ele diz, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Parece que ele está sendo forçado, mas ali não é. Ali é Jesus subjugando a humanidade dele, a vontade do Pai, a vontade divina. Assim mesmo, né? E a gente vê vários exemplos disso aí, do próprio Jesus durante toda a trajetória dele. Eu acho que o maior exemplo da submissão de Jesus Cristo à vontade de Deus é dentro do Getsemane. Ali está o maior exemplo de submissão. É a entrega, né? De submissão. É toda a entrega. Ele não deixa de expor a vontade dele. Exatamente. Ele não deixa. Não deixa. Ele expõe a vontade mas dele. Mas ele se submete. Diz, mas que não seja feito a minha, mas sim a tua vontade. Eu costumo dizer que o cristianismo, né, ele não é a perda da identidade. Ele é o encontro da sua verdadeira identidade. Porque muitas pessoas, inclusive, eu tive uma situação com uma jovem, né, que passou muito tempo sendo cristã, de berço, né? Eu tive assim, eu congreguei com essa jovem durante um tempo, né? Conheci a família dela. E aí, de repente, essa jovem disse assim, eu já vivi muito para a igreja, olha só. Ela não falava de Deus, ela falava de igreja, ela falava da instituição. Então, muito tempo ela com essa fala e a mãe dela preocupada, dizendo, rapaz, minha filha está se desviando do evangelho e tal. E aí ela dizendo assim, eu servi muito a igreja, eu passei minha vida inteira na igreja, eu não conheço nada. Eu preciso viver outras experiências. E aí ela meio que foi viver, fazer como filho pródigo, né? Vou conhecer o que eu quero conhecer. E ela passou, acho que uns 2 anos, assim, vivendo aquela vida meia louca mesmo. E, de repente, até ela entender o propósito de Deus para a vida dela e voltar para os caminhos do Senhor. Mas ela voltou agora não mais falando de igreja. Ela voltou falando de quê? Da relação dela com Deus. Porque o que é que eu vejo muitos, inclusive é aí que os líderes, pastores, nós que estamos construindo a nossa família dentro do evangelho, a gente precisa entender o seguinte, muitas vezes a gente constrói a educação dos nossos filhos, ou mesmo os jovens, as crianças que estão ali de berço, né? Às vezes você nasceu como Christian mesmo, nasceu ali dentro da igreja. Então, se a gente não deixar isso claro para aquele jovem que está crescendo dentro do evangelho, olha, você não está servindo a igreja, você está servindo a um reino. Sim. Então, a fala dessa jovem me surpreendeu, isso foi muitos anos atrás, depois eu vim ter uma clareza da fala dela. Hoje, com mais maturidade, eu entendo que a fala dela era uma fala onde ela estava se sentindo manipulada ali, ela dizendo, eu passei a minha vida inteira servindo na igreja. Eu passei a minha vida inteira servindo a vocês, em nenhum momento ela falava de Deus. Eu passei minha vida inteira fazendo o que a senhora mandava, o que o meu pai mandava, porque o pai dela era líder, um dos líderes da igreja, era pastor, auxiliar. Então, essa era a fala dela. Eu passei minha vida inteira sendo obediente. Inclusive, ela era uma jovem tida como exemplo na igreja. Quando ela se desviou, foi algum choque assim para os outros jovens. Todo mundo imaginava outro jovem, mas não ela. Mas o que é que eu percebo? Eu percebo que
Aquela jovem, ela foi construída dentro de uma perspectiva religiosa, onde ela se sentiu tipo assim, só me usaram. Né? É aí que entra, a igreja precisa entender que a construção da fé, ela não é uma construção da fé para homens. Nós servimos a homens, obviamente, mas debaixo de uma direção divina. Né? Se a gente não entender isso, mesmo a gente vai ficar pulando de galho em galho. Porque eu, por exemplo, imagino que eu passo um tempo congregando com você e de repente eu chego ao ponto de dizer assim, não gosto mais não de Luciano, vou congregar em outra igreja, vou congregar agora na igreja do Christian. E aí eu passo 6 meses e 1 ano na igreja do Christian, é o tempo que eu aguento ele. Eu não aguento mais não, ver tua cara, não aguento mais não, você, aí vou passar mais 1 ano em outra igreja de outro pastor. Meu irmão, aí a gente vai servir a quantos líderes? E, pelo menos, que pareça, isso acontece. Isso acontece. Aí é onde está as pessoas. Agora eu vejo que é os dois lados, os dois pesos. As pessoas precisam entender a quem elas servem e ao que serve. E ao que serve. Ela serve ao reino. É aí que entra a visão da teocracia. Ela serve ao reino. Ela serve a um Deus superior. Mas ela serve servindo a homens que estão promovendo o reino aqui na Terra. Então, quando eu perco essa consciência, aí eu me sinto manipulado. Agora, por outro lado, existe também líderes manipuladores. Entendi. Existem pessoas que estão se sentindo manipuladas, mas existe, por outro lado, líderes manipuladores. Que manipula realmente. Que manipula realmente, que tipo assim, só a minha igreja é que vai te abençoar. Né? Eu lembro que eu conversei com o irmão de uma determinada denominação, quando ele descobriu que eu estava congregando no Verbo da Vida, aí ele deixou de ser meu irmão. Porque ele olhou assim, rapaz, você tá nessa seita, chamou a gente de seita. E aí eu já levei muito o nome de seita nós somos da fé, e eu comecei a mostrar para ele que a minha Bíblia era a mesma dele, que, né, e olha que, assim, a fé dele é muito mais comum do que divergente. Então eu fui mostrar que a igreja dele, que a visão da denominação dele era muito mais parecida do que divergente. Eu digo, rapaz, você crê nisso? Ele crê, eu também creio. Aí eu comecei a mostrar coisas que eu creio, que ele estava crendo também. Eu digo, rapaz, eu não estou entendendo sua oposição à nossa visão de fé. Porque você está falando uma coisa, eu estou mais concordando com você do que discordando. Entende? Mas é aquela visão do homem, aí né? O que é que eu entendo? Eu entendo que aquela pessoa, né, que já era um crente experiente, ele já estava há anos vivendo essa visão de manipulação espiritual. Ou seja, na visão dele, a minha igreja é religião, a sua é seita. Eu sempre tenho cuidado quando as pessoas falam a minha igreja, né? A minha igreja é melhor. A minha não sei. A igreja não é nossa. Né? Na igreja, na realidade, ela não existe a igreja melhor, nem a igreja pior, nenhuma igreja dessa vai subir na hora. Nenhuma é perfeita. Aqui, a igreja que vai subir é você, eu. Quem tiver essa igreja que sobe, né? Não é essas estruturas. Essa questão da manipulação, ela é uma coisa tão assim, tão sensível, porque a linha entre manipulador e manipulado, ela é muito tênue. Você não consegue. Você não consegue. Quando você vê, já está. E eu já tive pessoas, já conversei com pessoas, que elas chegaram para mim e disse, olha, Luciano, eu recebi uma visão que eu vou ter que ser e que trabalhar exclusivamente para tal fulano e tal pessoa. Eu disse, você tem certeza disso, minha irmã? A vontade de Deus foi que você exclusivamente servisse e a sua vida. Fica onde? Você vai abrir mão da sua vida, quando na realidade Deus diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou então, a maior prova de amor é dizer, ame ao próximo como a si mesmo. Exatamente. Aí você diz, você está esquecendo de amar você para, por exemplo, eu tenho que servir ao Cristo em 100% em toda a minha existência, eu tenho que exclusivamente servir a Ele. Se você for ver, por exemplo, você falando agora, me veio à mente agora Moisés e Josué. Isso. Josué, a Bíblia diz que Josué serviu a Moisés. Se você for ver, Moisés e Josué estavam ali. Josué, em tudo que Moisés fazia, Josué estava ali. Tanto é que quando Moisés morre, eu creio que Josué ficou ali no luto um bom tempo. Sim. Mas é interessante que Deus institui Josué como aquele que vai substituir o legado de Moisés. E é interessante que Deus teve que mostrar para Josué, dizendo assim como eu fui com Moisés eu serei contigo. Eu creio que Josué estava tão colado ali com Moisés
que ele achava que Deus só podia fazer através de quem? De Moisés. De Moisés. Então Deus só fazia através dele. O mar se abriu foi quem? Moisés. Entende? É aí que entra essa ideia de você entender que, obviamente, que a gente é inspirado a servir a homens. Eu louvo a Deus. Eu sirvo a um ministério que a gente serve aos nossos pastores, aos nossos líderes. Sim. E a gente tem uma visão muito equilibrada em relação a isso. Mas é como o Luciano falou. O que é que Deus tem para você também? Exatamente. Porque enquanto Josué servia a Moisés, ele estava sendo preparado para o chamado dele. Aquilo que ele ia ser feito. É isso. Ele não se via, mas Deus já via ele lá. Mas é essa a questão. A gente não pode esquecer da gente no servir a alguém que a gente ama, exatamente, que está perto, e deixar totalmente de aprender com aquilo. Na verdade, o servir aos homens faz parte do seu chamado. Interessante. E do seu. Você tem que saber. Agora, o problema é que as pessoas elas associam isso a uma serventia cega. Exatamente. E não a serventia de resultado. Exatamente. Você chegou onde eu queria. É chegar aquilo ali fazendo como deve ser feito, mas sabendo que aquilo ali, lá na frente, você vai. É algo para você. E é interessante que, às vezes, a gente acha que tem uma concepção de servir é concordar com tudo. Não é. Porque se você for ver, quando eu gosto... Bill Johnson fala o seguinte sobre a questão da unidade. Unidade não é uniformidade. Né? Não é todos vestindo uniforme. Não. Ele disse, olha, a unidade, ela celebra a diversidade. Existe aqui, tá aqui, nós três estamos unidos. Mas eu não concordo 100% com o Luciano não concorda 100% comigo. Exatamente. Eu não concordo 100% com você. Assim. Exatamente. Ele até traz no contexto do casamento. Vocês são casados, vocês sabem, as esposas de vocês não são vocês. E não existe 100% de concordância dentro do casamento. Entre vocês eu acho até estranho quando o cara diz meu casamento é 100% perfeito em tudo. Capaz. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa que não está 100%. Então, não que eu queira que tenha problema. É como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Quando viu Adão sozinho, disse, rapaz, tua vida tá muito boa, vou te dar uns problemas aí. A questão é o seguinte, se o seu coração tá alinhado, porque você vê até Josué, né? E a gente vê Josué e Caleb, ele dos espias, eles foram os únicos dois que viram o contrário. Uhum. Mas eles sofreram o quê? 40 anos. Exatamente. Por quê? Pela desobediência dos 10. Desobediência dos 10. Mas ele não disse, não, eu vou chutar o pau da barraca e vamos embora. Eu não errei, pelo quem errou foi ele. Moisés não pisou na terra prometida. Josué sim. Isso. Então você vê que a unidade não é uniformidade. E eu vou servir com o coração. Mas eu não preciso. E uma coisa interessante, se você for pegar Moisés e Josué, Moisés era o líder. E ele tinha um propósito diante de Deus. Josué, naquele momento, era o servo. Servia a Moisés. E estava dentro do mesmo propósito do qual Deus tinha confiado a Moisés. Interessante que quando Moisés morre e Josué assume, qual vai ser a visão de Deus para Josué? Ou seja, a visão de Deus para Josué é: você vai continuar servindo a esse propósito, não é mais a Moisés. Porque eu acho que Josué talvez tenha ficado com os olhos no legado de Moisés e no que Moisés fez e esqueceu o que estava ali. É justamente aquela diferença do propósito, né? Isso. E dentro desse propósito existe muitas vezes as fases dentro do propósito. Acho que Josué, ele olhou mais para a fase dentro do propósito de Moisés e disse assim, Moisés morreu agora, e agora? Como é que vai ser o povo? O que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço? Aí eu acho que Deus olhou para Josué e disse, Josué, eu estava te preparando para isso. Tá pronto? Né? Agora a bola tá com você. É você que vai agora dar continuidade ao propósito. Entende? E Josué entende isso depois de muita insistência. Né? Se você for ler capítulo 1 e 2 de Josué, é Deus ali, ó. Só de Deus. É só Deus falando a narrativa. Narrativa é Deus instruindo. Eu sou contigo, seja forte e corajoso, seja firme. E acho que umas 4 vezes Deus fala a mesma coisa com ele. E é uma coisa que não é porque eu sirvo a você que o propósito vai ser igual. E você vê que Moisés, o povo foi questionar a Deus sobre Moisés. Deus disse, né? Moisés eu trato o quê? Face a face. Né? Então existe. Era como diferente. Como quem diz, né? A questão é que você quer
entrar numa estação vestindo a roupa que você estava. Não, você vai vestir outra roupa. Deus tem uma roupa disponível, foi o que aconteceu com Josué. Era Deus botando na cabeça de Josué, você Ele está precisava agora... mudar a camisa. Josué era Você diferente. precisava Josué tem mudar- que mudar a camisa agora. Ele tem que mudar a face. Você estava com essa camisa para esse propósito. Agora vai vir uma responsabilidade maior, porque a gente sabe quem muito é dado, muito é É cobrado. cobrado. Né? A Bíblia fala sobre isso, mas existia aqui. E outra coisa, Deus não vai medir você pelo seu líder anterior, não. Deus não ia medir Josué pelo Pelo que resultado Moisés de fez. Moisés, De não. Moisés, né? É outra camisa. Porque é o seu chamado. Agora você vai É entrar o seu numa chamado. nova fase. Agora, o que eu acho lindo é Deus lembrando a Josué, porque eu creio que Josué viu tudo. Tudo que Moisés, todo o processo de abrir o Mar Vermelho, de ver todo ali Ele colado participou com Moisés, de tudo. participou de tudo. Então, eu acho lindo o que Deus faz com Josué. Sim. Quando ele chega para Josué e diz: Ei, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, não era uma questão de Moisés. Entenda. Não era porque era Moisés, era porque era Deus. Eu acho não, tenho certeza que Deus queria colocar na cabeça de Josué o seguinte: não é porque era Moisés, era porque era eu. Sou eu. que Então, tô assim como eu fui com o servo Moisés, meu servo Moisés, você com eu você. serei com você. Ou seja, tá com medo de quê? Entende? Então não era porque era Moisés. Eu acho que todo mundo olhava assim: eita, Moisés foi o que subiu no monte. Moisés foi o que veio com a glória. Moisés. Tanto é que o povo judeu, né, tinha uma visão da lei mosaica, né, muito religiosa da coisa. Mas o que a gente precisa entender é o que está por trás. Né? Não era Moisés, era Deus. Então ali Deus chega para Josué e diz: Ei, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ou seja, não é Moisés, não é porque era ele, é porque era eu nele. E Tá agora vendo? vai ser em você. E aí a gente vê assim uma diferença do que não é manipulação. Exatamente. Onde não tem a manipulação, porque a vontade continua sendo a mesma. Exatamente. Para os dois. Aham. Não é para um para mais e outro para menos. E outro para menos. Não, é para os pra dois os a dois. mesma vontade. Agora, as formas como a gente vai atingir essa mesma vontade é que muda É de que um para o muda. outro, mesmo você estando junto. Aí vem essa questão de unidade e uniformidade. Se a gente pegar em Atos 28, fala isso. É a vontade do Espírito Santo, mas eles, entre os judeus e os gentios, não estavam se entendendo, porque tinham duas vontades. Exatamente. É. Mas eles estavam em unidade. Mas as Existe uniformidades maior não existia. unidade, existe maior unidade do que o dia de Pentecostes? Meu amigo, Unidade ali tinha dentro de uma povos. Se uniformidade. você for contar ali, né, em Atos, quando Isso, vem a vários descida do Espírito Santo, rapaz, ali tinha povos de várias etnias, totalmente várias línguas, até diferente. porque aquele dia era um dia de festividade onde Isso. muitos judeus proselitistas, judeus de outros lugares se reuniam em Jerusalém, porque era um momento para aquilo, e o Espírito Santo veio onde? Naquele dia, Ele veio momento. naquele dia onde estava celebrando o quê? A diversidade de povos, de línguas, e o Espírito Santo veio trazer uma unidade. E é interessante que de uma maneira que eles compreendiam tudo. Você vê, Entende? ali tinha uniformidade? Rapaz, eu acho maravilhoso. Não existia. Né? Não existia. Existia unidade. Não existia unidade. A unidade mas do a Espírito. uniformidade, ela não existiu. E outra, até mesmo dentro das próprias leis da física, se existe uma uniformidade, não existe uma estabilidade. Explica aí. Precisa ter uma diferença para que haja, nesse ponto dessa diferença, a mistura das massas. Porque se todo for uma massa só misturada, uniforme, não existe formação de massas ali, porque está tudo diferente, é tudo uma coisa só. É um só tipo, uma só forma, uma só. Entendeu? Então a própria física ela explica isso. E isso tudo começa a mexer muito, e aí é que a gente fala. A questão do abuso da autoridade, da manipulação, ela é uma coisa única. É minha e única vontade. É o meu único. É a minha existência, a minha vontade, aquilo que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que eu defino. Eu tenho muito cuidado quando alguém vem conversar comigo. Por exemplo, eu tive uma situação de uma pessoa vir conversar comigo dizendo assim: eu tô com a direção de ir para outro estado. E aí a pessoa chegou para mim e disse assim: eu queria que o senhor orasse. Para saber, assim, eu queria de transferência de responsabilidade. Aí ela chegou e disse assim: eu queria
essa pessoa chegou e disse assim, para mim e para minha esposa, olha, eu estou pensando em ir para outro estado, estou tendo essa direção e eu queria que vocês orassem para eu saber se é da vontade de Deus mesmo eu ir. Aí eu disse, minha irmã, aí eu sentei com ela depois do culto e disse assim, minha irmã, você que tem que orar. Sim. Você que tem que saber a direção. Porque, assim, quem é mais interessado na sua vida do que você mesmo? Exato. E o próprio Deus. E o próprio Deus. Então, assim, quem tem que ter a certeza, na verdade, você tinha que vir aqui, se você, eu como pastor dela, né, porque a gente tá no nosso ponto de pregação lá, e algumas pessoas vêm conversar com a gente sobre coisas da vida dela. E, obviamente, que quem é pastor e quem está nesse encargo, vai ter pessoas que vai confiar sua vida a você. Mas a gente não pode manipular as pessoas. A gente não pode dizer, eita, irmã, vou orar e vou dizer a resposta para você. Né? Imagina eu chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, eu orei e Deus disse que você não vá. Eu não tenho esse poder. Não pode, nem né? deve. Assim, olha, graças a eu Deus, orei existe. e Graças Deus a disse que Deus, você vá. é. E graças Não, a eu não Deus tenho esse que poder. você tem essa É. maturidade. Aí eu né? cheguei para ele e disse, minha irmã, ore e no tempo certo vem aqui para eu e minha esposa, a gente só abençoar você, só para a gente abençoar. Se você Bota vai feita à viajar vontade. ou se não. Seja feita a vontade do Senhor. Porque e a eu não sua. posso dizer o que você tem que fazer. Aí ela, né, pastor? Eu disse, eu vou orar mais, vou me consagrar. Aí eu dei a dica para ela, só faça o seguinte, faça um jejum, um tempo de jejum, a respeito desse assunto, para você ficar sensível à voz do Espírito. Para Porque você saber o que Deus quer para a sua vida. no momento, que é um exemplo, ela viaja e não dá certo, automaticamente ela A vai culpa vai ser, responsável. o homem pastor, de Deus que mandou vir aí. E se frustra É a com transferência Deus. da Se frustra com Deus. responsabilidade. Exatamente. Se frustra com Deus porque, não, mas foi Deus, não. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e Perfeita e agradável. agradável. Ela não Mas tem é pra forma você. errada. E uma coisa que eu pego muito para mim é que a bênção do Senhor não traz consigo dores. Não. E ela viu aquela viagem como uma bênção, surgiu a oportunidade. Né? Aí eu disse, você está em paz? Você orou já? Primeira coisa que eu pergunto é, orou? Se não orou, ore. Ore, jejum e a respeito disso. E aí tem a sua direção. Eu só vou abençoar em nome de Jesus e só vou reconhecer o que você já decidiu. Isso, Eu não tenho poder Às para vezes decidir. até é bom a gente, por exemplo, exemplos da vida da gente, a gente citar. Eu tive um momento na minha vida em que eu fiz uma escolha de uma mudança de trabalho e não foi boa. Não foi boa. Na minha cabeça era. Mas quando eu parei e fui ficar realmente sensível, porque até eu achava até que eu estava sensível naquele momento, que a decisão dela... Tem bênção que é tão bênção que a gente nem ora, né? Aí tava tudo certinho. Quando santo. Quando eu cheguei a bola lá... é boa, santo desconfia, né? Quando eu cheguei lá, que eu vi o negócio, eu digo, não é bem assim. E aí, eu tive que mudar toda aquela a oração, vamos dizer assim. Mudei tudo, disse, pai, reconheço o meu erro. Tem um ministro Eu errei. que fala Eu errei. que ele diz, olha, às vezes Deus vai sinalizar, mas às vezes Deus vai deixar você ir lá e Quebrar a cara. Para quebrar você entender que era a pra sua você vontade. entender que eu não quero isso. Aquilo ali pra você. mim foi isso. Eu quebrei a cara, eu vi que estava errado. Agora, Deus foi tão bom que com A misericórdia 3 do Senhor nos meses, alcança. eu já mudei logo, reverti tudo e voltei para onde eu estava. Aí eu disse, tá vendo como são as coisas de Deus? A partir dali é que a gente começa a ver que as coisas que são inerentes à nossa vida, elas não dependem das orações dos outros. Uhum. Depende da bênção de alguém que venha nos E outra abençoar, coisa, se você mas for ver precisa. Porque se instituição- torna uma manipulação. Manipulação, Uma vez é. uma pessoa veio pedir, rapaz, ora aí para que fulano volte com ciclano, casamento. Eu disse, eu não vou orar não. Porque se torna uma oração de feitiçaria. Né? Porque Fazer um trabalho aqui para você. Deus não quer, é a vontade da pessoa. Uma coisa, Deus nunca vai contra a sua vontade. Você que pega a sua vontade e diga, não, a vontade de Deus é melhor. Você subjuga a sua vontade, é de Eu Deus. sempre falo o seguinte, a gente só está no Evangelho porque quando a gente viu que a vida em Cristo é muito melhor do que a vida que a gente tem, que a gente tinha. É aquele né? versículo que diz assim, permaneceis embaixo da potente mão do Senhor. Exatamente. E se você for ver, vou só ler aqui para você o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Ou seja, existe uma coisa, uma razão por trás disso. Paulo nem está falando da questão Né? espiritual. Espiritual. Ele tá falando da sua Aí é mente. quando ele diz, não vos acostumeis, não vos amoldeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e E é um perfeita vontade de Deus. ponto Ou que- seja, subjugue A sua você a vontade, Deus. a E vontade é um de ponto Deus. que a gente acha que... Aí é onde Aí entra a teocracia. Aonde entra a teocracia. É um Só ponto existe que uma vontade, as uma pessoas unidade. confundem que às vezes as pessoas acham que o culto é totalmente espiritual. Espiritual, Não, não é o não. culto é racional. Racional. O culto, ele é todo racional. Todo racional. Agora, vai ter momentos Vai no ter culto que do vai, mover do Espírito. vai ter o mover do Espírito, Não vai ter que, uma unção tipo, para determinadas mim, situações. que na razão o Senhor não vai... Rapaz, é mesmo. Quem trabalha, a palavra, né? A Bíblia diz que a palavra é a única coisa que divide alma e espírito. Só ela. Só ela, nada. Mas o culto ele é racional. É, Você exatamente. vai, rapaz, eu vou para a igreja, você precisa concentrar no que está sendo ministrado, né? E entender. E fazer questionamentos. Não é errado você questionar o que está sendo ministrado. Né? Nunca foi. A Uhum. própria Você- Bíblia cita o povo de Bereia. Exatamente. É. O que você não pode fazer, tipo, é questionar uma coisa. Julgar é outra. Julgar é outro, mas eu falo da questão de você se revoltar, não. Se rebelar, né? Se rebelar, Rebelar. aí não. É. Aí não, né? Aí é Aí outra coisa. já é um espírito faccioso, né? Aí volta para aquela que a Aí gente se torna falou, uma né? Da facção, né? rebelião, Da que é rebelião. a vontade daqui E é um contra a espírito, vontade né? daqui. É um É um espírito. espírito, né? Isso é um espírito de E rebelião. o que eu acho, vem de o que eu decisão, acho de visão. assim, que a gente precisa ter um equilíbrio é que a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela está sobre o corpo de Cristo e sobre os membros desse corpo. Por exemplo, eu faço parte de um ministério. Existe o propósito de Deus dentro daquele ministério. Mas existe a vontade de Deus sobre a minha vida. Entende? Então, eu preciso orar e buscar estar sensível para que a minha vontade, aliás, a vontade de Deus sobre a minha vida, ela não seja, vamos dizer assim, um choque em relação ao que eu tenho dentro daquele ministério, para eu não me sentir manipulado. Dizer assim, eu estou fazendo só o que meu pastor é Luciano. Aí eu estou fazendo só o que o meu pastor manda. Eu tô fazendo. Aí você, ao longo da sua vida, eu vejo muitos cristãos se sentindo assim. E eu vou até além. Manipulados, abusados. Por quê? Porque, meu irmão, você precisa entender, não que você vai criar a igreja do Luciano, a igreja do Cristo, a igreja do Marcos Vitor. Não é assim. Mas é você entender no reino onde você se encaixa. É aí onde entra Romanos 12, da renovação da mente, da minha alma. Ou seja, eu preciso subjugar o meu eu, a vontade de Deus, para eu entender o que Deus tem para a minha vida, dentro da perspectiva do corpo de Cristo. E aí, meu irmão, eu vou viver o evangelho perfeitamente. E eu vou até além, porque existe a vontade de Deus para a sua vida, mas existe a vontade de Deus para estações. Um exemplo, você hoje está numa estação que você está responsável por uma Por obra. uma obra. Né? Acredito que você, há 10 anos atrás, Nem pensava nem nisso. pensava, porque você Exatamente. estava Em cumprindo outra, a vontade de Deus naquele em momento. outra coisa. Sobre isso, Vitor, como você está hoje, você está à frente de uma obra, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é como aplicar, né, os princípios da Bíblia em uma comunidade, né, tão moderna, cheia de costumes, né, e formas e totalmente avesso. Eu costumo dizer Palavra. o seguinte, que a gente precisa primeiro, assim, quando eu fui implantar, né, quando eu fui incumbido de iniciar uma obra em um lugar que eu não conhecia, eu tinha ido lá acho que uma vez só. Então, assim, primeiro conheça, assim, a dica que eu dou, pelo pouco tempo que eu estou iniciando essa obra, 2 anos e meio mais ou menos, conheça o povo. Conheça o povo, né? Eu costumo dizer que você conhece, tem um ditado popular que diz assim, quer conhecer uma pessoa, como um quilo de sal com ela? De dinheiro. Né? É poder. Não, mas assim, Né? o que eu quero dizer é Você tipo sabe assim, quer quem é. conhecer uma pessoa, como um quilo de sal com ela. Alguém come um quilo de sal em um dia? Não. Em 2 dias? Em 3 dias? Meu amigo, o quilo de sal eu compro na minha casa, passa uns 3 meses, 4, 5 meses. Né? Então, o que é que eu quero dizer com essa frase? Quer conhecer uma pessoa como um Tempo. quilo de sal com ela, ou seja, tempo. Tempo. Então, primeiro, sabe o que foi que eu fiz quando a gente foi implantar a obra lá? A gente chegava lá, estacionava o carro, a gente ia lanchar. Entrava lá em um local que tinha lá uma sorveteria, sentava, conversava com uma pessoa, conversava com outra e
fiz amizade, aí depois eu ia onde? Ia fazer compra no estabelecimento local, principalmente lugar pequeno, chegava lá, conversava, sentava, fazia amizade. Então assim, vínculo, conhecia o povo, conhecia a história. Rapaz, e isso daqui, esse bairro foi formado como? E comecei a conversar. E aí gosta E eu não, conversar, se você perguntar assim, os primeiros meses você falou de Bíblia, ninguém nem sabia que eu era pastor. Ninguém nem sabia. Comecei a ir por lugares lá, cortei cabelo em lugares lá. Então eu chegava lá, tinha um lugar lá que padaria, eu comprava pão lá. Comprava pão para levar para minha casa. Né? Podia comprar perto da minha casa? Podia, mas eu disse, não, vou comprar pão aqui. Né? Então eu comecei a fazer os elos. Então, assim, a dica que eu dou para você, conheça o seu povo, conheça o povo do qual você está inserido, conheça a cultura, né? Conheça as características, os costumes, os desafios. Então, assim, quando você começa a se relacionar, fica mais fácil. Você não aí é que tá. Eu cheguei com minha visão. Eu cheguei com a minha cultura, com a minha visão de ministério, com a minha visão de mundo. Imagine se eu chegasse lá só para implantar uma igreja, alugasse um ponto, implantasse a igreja e fosse lá só para os dias de culto. Eu não ia entender ninguém. Eu ia chegar lá e talvez, na minha visão, vínculo, né? Não tivesse vínculo e talvez na minha visão eu pensasse assim, esse povo é que está errado aí, eles não estão entendendo não que é o verdadeiro evangelho. Mas quando eu comecei a entender os desafios, entender, porque eu estava gastando tempo ali, e tem coisas que às vezes você pensa que não faz sentido, faz todo sentido. Né? E aí o que é que acontece? Você começa a... Tem um livro muito bom, eu não lembro o autor, mas 12 maneiras de ser uma bênção na sua igreja. De ser uma bênção na sua igreja. Muito bom esse livro. E esse livro nos ensina justamente a conhecer a cultura da qual você está plantando aquela igreja. E quando você conhece a cultura, quando você conhece o povo, não que você vai ser o povo, mas entenda, você vai entender os desafios que vai estar ali por trás. Você vai ter mais compaixão, mais amor pelas vidas. Entende? Então, assim, o desafio é esse. É justamente até para você não se tornar um líder manipulador. Para você não querer agora que aquele... Imagine, eu li um livro também daquele... Como é o nome daquele palestrante que foi para Campina Grande? O Kate Buster, né? Ele foi para Buster, né? Ele foi para uma conferência e ele falou muito bem sobre isso. Ele implantou igreja em países diferentes. Então, sabe o que é que ele fazia? Ele enviava uma equipe para passar mais ou menos metade de um ano lá, 6 meses, só para conhecer o local, o bairro. Não era para, tipo assim, nós não vamos abrir já a igreja. Nós vamos conhecer o povo. Por quê? Porque se eu implanto uma visão sem conhecer as pessoas, sem conhecer a cultura, aí é onde está o risco da manipulação. E muitas vezes você vai se tornar um líder impositor sem nem perceber. Né? Porque você quer que o povo entenda a sua visão, mas você não entende, e você não entende o que está acontecendo ao seu redor. Ao redor do povo, a situação do povo. Exatamente. É um embrião, né? É um embrião de você entender como a obra funciona. É justamente você compreender que você precisa entender o seu povo, conhecer o seu povo, se envolver, né? Estar ali inserido nessa dimensão de estar ali comendo junto, conversando junto, chorando junto. Você vê Jesus. Como é que Jesus não tinha denominação? Jesus não tinha um ponto físico de pregação. Jesus não tinha igreja, a igreja que eu falo institucional. Física, né? Não, mas você queria encontrar Jesus estava onde? Andando com o povo. Ele era um ministério itinerário. Ela estava sem encontrar Jesus, uma hora ele estava numa cidade, outra hora estava em outra. Né? Então, assim, Jesus ele se envolvia com o povo, ele entendia o povo. A maneira de fazer igreja... Olha, eu costumo dizer que o tempo que eu fico em Rio Largo na igreja é muito pouco. Porque, por exemplo, eu estou com a obra lá em Rio Largo, né? A gente está implantando uma semente lá, mas eu só vou dia de terça e sábado. Então, imagine, se eu fosse esperar conhecer o povo só pelos dias de culto, ou só pelos momentos que eu estou ali, eu talvez não conhecesse ninguém. Não tivesse essa... Mas como eu ando em todos os lugares ali, então às vezes eu chego mais cedo. E eu vou para onde? Eu vou andar na cidade, eu vou tomar um café em um lugar, eu vou comer em um lugar, eu vou tomar um sorvete em outro lugar, eu vou ali visitar uma família, então ali. Aí esses momentos são tão importantes quanto o momento de culto. O que é ser igreja? Muitas vezes a gente tem feito da igreja um espaço limitado, determinado por horário, por um esquema, um calendário,
e esquece que ser igreja é muito, Vai muito mais além das quatro paredes. É um relacionamento, na Né? realidade. Aí o que é que acontece? Quando você se torna um líder, seja pastor, apóstolo, enfim, quando você se torna um líder além das quatro paredes, você começa a entender e a viver não só o reino de Deus limitado àquela visão, aquele ministério, ou aquela visão de igreja. Você começa a entender uma dimensão maior, bem maior. E aí eu costumo dizer que o líder manipulador é aquele líder que não saiu da sua bolha. E tem muita gente dentro. O líder manipulador, porque o que é que eu penso? Dessa visão. Assim, eu sou uma pessoa que eu sempre penso no contraditório. Por exemplo, o que é que torna um líder manipulador? E o que é que não torna um líder manipulador? Né? Porque você tem que pensar nas características que tornam um líder manipulador, mas nas características de um líder que não é manipulador. Isso. Então, o líder manipulador é aquele que está na sua bolha. Ele está ali, no seu mundo, no seu universo. Ele está ali, na sua redoma. E o líder que não é manipulador, a tendência é ele ter uma visão de mundo maior. Né? Esse livro mesmo que eu estava lendo, né, das 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja, ele fala muito bem sobre isso. Ele estimula você a sair da sua visão institucional. Na zona de conforto e né? aquela mais... Saia das quatro paredes, saia da sua zona de instituição. Enquanto eu pensar que igreja é o templo, é o lugar e o horário de culto, vai ficar sempre aí a resumido tendência àquela é eu visão entrar restritiva. em um perigo muito grande. Porque eu vou pensar só em religião só como isso, e não é verdade. Isso vai muito além. Aí, então é a dica que eu dou, né? Conheça, se relacione, se misture, né? Vá comer 1 quilo de sal. Comer 1 quilo de sal, que é o tempo para você ter com isso. Gente, a gente chega ao final do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que a gente trouxe aqui muita informação. Tem muita coisa envolvida dentro do tema. O tema não se resume simplesmente a esse pouco tempo que a gente passou aqui conversando, que você vê, deu para a gente abordar aí uma gama enorme de momentos, de fases da palavra, da Bíblia, de história, trazendo tanto para você entender como é que o negócio está contextualizado, como é que isso aqui vai sendo formado, vai sendo construído, certo? Eu tenho certeza que a gente conseguiu trazer aqui um pouquinho mais de entendimento e de luz para que as pessoas, porque um dos objetivos do nosso bate-papo, do podcast que a gente realiza, é tentar trazer para as pessoas entendimento do que realmente a palavra, o evangelho em si de Cristo, ele traz. Quais são os grandes pormenores da Bíblia que tem ali, que traz de revelação, de conhecimento e principalmente de liberdade. Mas uma liberdade como? Uma liberdade vivida dentro da palavra e não uma liberdade vivida da forma como o mundo ensina e prega. Mas como a palavra diz. Porque hoje a gente pode chegar e dizer, eu sou crente, mas eu sou um cara livre. Sou livre. Por quê? Porque eu só faço aquilo que eu quero, que me condiz ao que a palavra me ensina. O que a palavra diz. É como posso Paulo todas diz, as coisas, né? Mas estou nem tudo me convém. algemado as palavras do Senhor. Eu amo Gálatas 2:20. Né? Quando ele diz, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é maravilhoso. É isso que a gente traz. Porque uma vez até eu fui questionado assim, chegou sexta-feira, né? Todo mundo sabe que sexta-feira, quando você sai da empresa, que dá o horário, todo mundo quer sair. Sextou. Sextou. Bora, Luciano, bora, não sei o quê, pra onde e tal. Disse, rapaz, vou pra casa. Estou indo pra casa agora, chegou no meu horário, agora é o meu descanso, é o meu momento, eu vou pra casa. Eu disse, oxi, sexta-feira, cara, vamos tomar uma cervejinha, vamos bater um papo, vamos fazer não sei o quê. Você só vive preso esse negócio, terminou aqui, vai para casa, vai para a igreja, vai para não sei aonde. Eu disse, não, primeiro que eu não vou para a igreja, vou para casa. A minha casa. E eu tenho a liberdade de chegar e dizer a você que eu não quero fazer isso porque eu quero fazer outra coisa. Você não tem essa liberdade. Você chega para mim agora e diz que quem tem que ir para esse lugar, que é um alívio para você. Mas para mim, não. A minha liberdade está na escolha daquilo que eu quero. Exatamente. É a escolha daquilo que eu quero. Eu não faço o que a regra dita, mas sim aquilo que a palavra me diz e me orienta. Então, eu tenho e posso dizer isso. Então, um dos intuitos desses momentos que a gente reúne é trazer conhecimento, trazer revelação, trazer entendimento realmente do que é a palavra, trazer mais liberdade preso
assim, até uma contradição de dizer liberdade de preso, mas é a liberdade de preso aquilo que a palavra diz. Por quê? Porque o que a palavra diz é boa, perfeita e agradável. Porque ela é a palavra de Deus. Amém. E Deus é isso. Verdade. Christian. Foi muito bom, né? Agradecer a Marcos Vitor, né? Foi um bate-papo muito bom. Hoje a gente foi para um outro lado, né? Puxamos muito do contexto histórico, né? Porque é algo assim, você pode estar pensando, algo mais histórico, não. Mas foi coisas, né? A gente trouxe uma base, né? Para estar falando o que foi falado muito além do que a gente pensou, Muito. né? E que a ideia é essa, né? Que a gente realmente bate um papo, né? A gente tem uma pauta, mas a gente sempre fala para as pessoas, não, a gente é só um norte. E vai fluindo, né? Vai fluindo. Né? Deixa Porque fluir, deixa seguir. a nossa ideia aqui é que haja um esclarecimento, que realmente quebre os biscoitos, né? Traga um equilíbrio, né? Para o corpo, né? É uma vertente que a gente precisa trazer o equilíbrio. Então, queria agradecer Marcos Vitor, agradecer aos meninos, né, que estão aí, Byron, Bruno, Maria, que estão incansavelmente, né, porque você não bastidores. sabe, né, tem toda uma tropa reunida para fazer isso aqui acontecer. Não é só aqui, né, então existe todo Um trabalho preparado. um trabalho, né, e agradecer mais uma. Mais um. Né? Então, Vitor, queria te agradecer, foi uma honra, muito obrigado por estar aqui. Viu? Valeu, obrigado pelo convite, obrigado aí pela liberdade que eu tive de expor, né? Em nenhum momento houve nenhuma restrição, olha, não fale isso, não. A gente tem liberdade aqui de fluir, né? E quero agradecer aí a essa equipe maravilhosa. Vocês são bênção. Sou suspeito de falar. E até a próxima, gente, até o nosso próximo bate-papo doutrinário. Valeu. Valeu, até mais.